Sabemos que todo ser humano tem uma personalidade diferente, que é o que compõe a nossa identidade, e desde a nossa infância até a fase adulta passamos por várias personalidades rebeldes até finalmente encontrar a nossa verdadeira personalidade. Isso é relativamente normal e estava acontecendo na vida de Alyssa Bustamante, mas o que poucos sabiam é que por trás daquela personalidade obscura teria uma assassina fria e sanguinária. Alyssa Bustamante nasceu no dia 28 de janeiro de 1994, na cidade de Cole, que fica em Missouri, nos Estados Unidos. Seu nascimento não foi algo muito bem planejado, porque seus pais eram adolescentes quando a gravidez aconteceu, e para piorar, seus pais eram viciados em drogas, além de frequentemente enfrentarem problemas policiais. Sua mãe, Michelle, que tinha apenas 15 anos quando Alyssa nasceu, enfrentou muitas lutas para criar sua filha. Michelle tinha histórico de problemas judiciais relacionados a dirigir alcoolizada e uso de maconha. O pai de Alyssa também enfrentou várias questões com dependência química e agressões, o que fez ele ser condenado a vários anos de prisão. Quando Alyssa ainda era criança, a família vivia se mudando de um lugar para o outro entre a Califórnia e o Missouri. Com seus pais adolescentes e despreparados para a responsabilidade de criar um filho, Alyssa começou a mostrar um comportamento duvidoso desde a infância. Mas as coisas ficaram ainda mais difíceis quando ela e seu irmão mais novo foram morar com os avós, quando Alyssa tinha cerca de 8 anos de idade. Na verdade, os avós acabaram ganhando a guarda legal das crianças, buscando dar a elas um ambiente mais estável. A adaptação de Alyssa a essa nova realidade foi bem difícil. Ela enfrentou momentos de depressão e até se cortou algumas vezes. Conforme crescia e frequentava a escola Jefferson City High School, Alyssa começou a adotar uma personalidade mais ousada. Ela tinha seu estilo emo com mechas de cabelo na frente dos olhos que se destacava no meio das outras crianças. Ela usava maquiagem marcante e unhas pintadas de preto. Isso a diferenciava das outras jovens da cidade, inclusive na igreja que ela frequentava, onde também participava de diversas atividades juvenis. Esse seu lado sombrio às vezes se manifestava de maneiras perturbadoras em casa. Pessoas próximas a ela relatavam que o humor de Alyssa oscilava frequentemente e ela tinha um hábito estranho de postar fotos de si mesma no Facebook usando batom vermelho para simular sangue ou imitando uma arma apontada para a própria cabeça. Além do Facebook, ela também tinha um canal no YouTube chamado O Kamikaze e na biografia ela colocou que um de seus hobbies era matar pessoas. Nesse canal ela postava vídeos de suas músicas favoritas e de desafios estilo Jackass, e o mais perturbador de tudo isso é um vídeo em que ela postou onde influencia seus irmãos a tomarem choque de uma cerca elétrica dizendo, abre aspas, é aqui que fica bom, é aqui que meus irmãos se machucam. Fecha aspas. Esse lado sombrio a cada dia estava mais evidente, porém todas as outras pessoas achavam que isso poderia ser apenas uma fase, até o dia em que ela tentou tirar sua própria vida com apenas 13 anos de idade. No ano de 2007, Alyssa foi levada às pressas ao hospital após tentar tirar a própria vida com uma overdose de Tylenol e riscando a palavra ódio em seu braço. Após se recuperar, ela começou o tratamento com um medicamento antidepressivo chamado Prozac, além de terapias que aparentemente não funcionaram. No ano de 2009, enquanto tudo isso acontecia naquela mesma região, haviam outras casas próximas e uma delas era da família Olten. Naquela casa morava uma garotinha doce que adorava gatos chamada Elizabeth, que frequentemente gostava de brincar com as crianças vizinhas. E no dia 21 de outubro de 2009, enquanto Elizabeth ensaiava para uma peça escolar, sua mãe Patty permitiu que ela fosse brincar com a amiga Emma de 6 anos, que era irmã de Alyssa. Patty só pediu que Elizabeth voltasse antes das 18 horas para casa, o que infelizmente não aconteceu naquele dia. Elizabeth não retornou no horário combinado, então Patty ligou para a vizinha esperando que Elizabeth ainda estivesse na casa de Emma brincando. Mas para completar o seu pesadelo, ela não estava mais por lá. A polícia rapidamente foi acionada e uma busca por Elizabeth foi iniciada com a ajuda de pessoas da comunidade se juntando para encontrá-la. Essa busca seria um grande desafio, pois a região é bastante cercada por uma enorme floresta e apesar de ser um local muito tranquilo, aquele clima na floresta parecia assustador. Depois de várias horas de busca, a polícia finalmente conseguiu encontrar uma pista relevante sobre Elizabeth. Seu celular foi encontrado na floresta, o que seria um grande indício de que ela teria passado por ali. Alguns metros à frente, eles descobriram algo muito assustador naquela floresta. Era uma estranha cova vazia e naquele momento o FBI foi acionado para ajudar na investigação. A principal testemunha que poderia ajudar no caso seria Emma, que possivelmente foi a última pessoa a estar com Elizabeth. E ao ser questionada,
interrogada, ela disse que depois de brincarem, Elizabeth teria voltado para casa. Ela também acrescentou que não era apenas as duas que estavam brincando, mas que também Alyssa estava junto desde o início. Alyssa rapidamente foi chamada para dar depoimento, mas por estar tão tranquila com a situação, não levantou suspeitas, até o momento em que ela disse que tinha cavado a cova para colocar um animal morto. Isso deixou os investigadores bastante desconfiados, pois aquela cova tinha um tamanho bem maior, como se tivesse sido feita para colocar uma pessoa, e os policiais rapidamente começaram a vasculhar o seu quarto em busca de alguma pista. O que eles encontraram ali foi algo bem perturbador. Comparado com o resto da casa, o quarto de Alyssa era escuro, sombrio e com coisas escritas nas paredes. Algumas das mensagens estavam escritas com caneta, outras pareciam ter sido feitas com sangue. Além disso, haviam cartões postais de seu pai que estava na prisão e um desenho sinistro de sua irmã Emma. Esse desenho tinha algo de estranho, pois Emma estava desenhada com cortes na cabeça e no braço. Os investigadores continuaram a vasculhar o quarto, porém não encontraram nada que pudesse estar relacionado ao desaparecimento de Elizabeth. Mas ao encontrarem o diário de Alyssa, as coisas começaram a fazer sentido. O diário era muito estranho. Nele, Alyssa escrevia sobre incendiar uma casa e matar as pessoas que estivessem dentro, provavelmente se referindo à casa dos avós. Mas o que mais chamou a atenção foi uma página datada no dia 21 de outubro de 2009, que foi o dia do desaparecimento de Elizabeth. O texto estava meio apagado, mas a última frase era bem clara. Abre aspas. Tenho que ir para a igreja agora. Haha. Fecha aspas. Os investigadores consideraram o diário como uma possível evidência, com a esperança de decifrar aquele texto mais tarde com mais tempo. Quando finalmente usaram uma luz especial para ler o que estava escondido sob a tinta azul, eles ficaram chocados. As palavras fenda e garganta apareceram, e isso coincidia com o dia do desaparecimento de Elizabeth. Alyssa também tinha faltado à escola nesse dia, o que aumentou ainda mais as suspeitas em torno dela. Ela foi levada para ser interrogada e responder o porquê havia escrevido aquilo em seu diário. Inicialmente, Alyssa tentou dizer que ela realmente tinha ido para a floresta com Elizabeth, mas que não a matou. Ela alegou que Elizabeth caiu, bateu a cabeça e morreu imediatamente. Até então, os investigadores tinham a esperança de que a jovem pudesse ser encontrada viva, mas essas esperanças vieram abaixo quando Alyssa confirmou ter matado Elizabeth. A avó de Alyssa imediatamente começou a chorar após essa revelação chocante e logo saiu da sala de interrogatório. Alyssa então contou os detalhes da horrível ação cometida naquele trágico dia. Alyssa naquele dia pediu sua irmã Emma para trazer Elizabeth e convidá-la para brincar, porém obviamente essa não era a intenção de Alyssa. Depois de um tempo ela disse para Emma ir para casa, pois iria acompanhar Elizabeth até a sua casa, e foi nesse momento que ela conduziu Elizabeth para a floresta. Em depoimento, Alyssa explicou o que disse a Elizabeth de 9 anos. Abre aspas. Tenho algo muito legal para mostrar a você. Vamos um pouco mais aqui para cima. Fecha aspas. Então Alyssa atraiu Elizabeth para onde ela já havia cavado uma cova no fundo da floresta, e quando chegaram lá, Alyssa começou a estrangular Elizabeth até que ela não tivesse mais forças para reagir. Após isso, ela então a esfaqueou no peito várias vezes, cortou sua garganta e enterrou Elizabeth em uma das 2 covas que foram cavadas e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Após a terrível confissão de Alyssa, ela guiou os investigadores até o corpo de Elizabeth, que estava escondido na floresta. Elizabeth estava coberta de folhas e parcialmente enterrada a poucos centímetros da superfície, uma cena triste e macabra ao mesmo tempo. Após a autópsia, ficou evidente que a causa da morte de Elizabeth era exatamente como Alyssa havia descrito, e enquanto a investigação continuava, mais detalhes chocantes foram descobertos. A polícia encontrou evidências de que Alyssa havia compartilhado com uma amiga sua curiosidade sobre como seria matar alguém, além de uma anotação em seu diário escrita uma semana antes da morte de Elizabeth que dizia, abre aspas, se eu não falar sobre isso, vou explodir, e quando eu explodir, alguém vai morrer. Fecha aspas. Quando questionado sobre o porquê matou Elizabeth, Alyssa deu uma resposta aterrorizante explicando que só queria saber como era matar alguém. Algumas teorias sugerem que Elizabeth não era seu principal alvo e que Alyssa inicialmente planejava matar seus 2 irmãos, o que explicaria o porquê ela havia cavado 2 sepulturas.
No dia 30 de janeiro de 2012, começou o julgamento de Alyssa. Ela foi julgada como adulta e se declarou culpada de assassinato em segundo grau e ação criminosa armada. Ela finalmente foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, o que significa que em algum dia talvez ela poderá ser elegível à liberdade. O pai de Elizabeth, que estava na prisão por uma condenação por envolvimento com drogas, escreveu uma carta ao tribunal pedindo para que Alyssa recebesse a sentença máxima. Para ele não era justo que Elizabeth não tivesse tido a chance de viver sua vida, enquanto Alyssa poderia potencialmente sair da prisão um dia. Durante a audiência de sentença, Alyssa fez uma declaração à família de Elizabeth, expressando seu profundo arrependimento e pedindo desculpas, mas obviamente a família de Elizabeth não aceitou seu pedido. Após o julgamento, a mãe de Elizabeth entrou com um processo de homicídio culposo contra Alyssa, buscando uma indenização de mais de 5 milhões de dólares, que convertido daria cerca de 24 milhões de reais. Atualmente, por incrível que pareça, Alyssa Bustamante tem alguns apoiadores e fãs, principalmente em comunidades online. Alguns fazem homenagens de amor, outros desejam ser amigos dela e outros querem que ela seja liberta da prisão, o que infelizmente poderá acontecer algum dia. Mas enquanto isso, Alyssa cumprirá muitos anos de prisão por esse horrível crime sem sentido, deixando para trás uma tragédia que será marcada para sempre. A vida da pequena Elizabeth foi brutalmente interrompida e espero que sua família consiga encontrar a paz mesmo sendo quase impossível. A história de Alyssa Bustamante serve como um sombrio lembrete de que o mal pode surgir onde menos se espera e que a crueldade revela sinais que podem custar caro. E infelizmente uma criança inocente quem pagou esse preço. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo e deixe seu like, pois isso ajuda muito esse trabalho investigativo aqui no YouTube. Beleza? Até o próximo vídeo.